Então, a pregação é o principal meio de comunicação entre Deus e o homem. Então, se eu sou esse meio aí da comunicação, se existe algum ruído na, na comunicação, Deus comunica, me usa como um comunicador do evangelho. Então, se existe ruído, é eu que estou transmitindo o errado. Por isso da importância da comunicação. Tá bom? Então, é mais importante do que páginas escritas, aconselhamento ou cerimônias religiosas. Então, ela é muito importante. É um instrumento divino, não resultado de sabedoria humana, não descansa na eloquência e não é escrava da homilética, mas depende do poder do Espírito Santo. Então pense muito bem isso. Pense muito bem nisso. Por exemplo, uma das maiores necessidades de todas as igrejas em nossos dias atuais, eu tenho conversado muito com vocês sobre isso, o conhecimento da homilética para pregar a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que cada cristão deve ser um pregador do Evangelho. Mateus 28, 18 e 20 e Marcos 16, 15. É uma ordem divina. Quando você lê esses textos, quando você lê esses dois textos, você vai encontrar uma ordem direta para pregar o Evangelho. Eu tenho conversado muito com vocês em nossas aulas e dito que a ordem é imperativa para pregar o evangelho. Agora, na homilética é uma arte de você convencer as pessoas daquilo que você está pregando. Então, um bom comunicador, um bom pregador é aquele que prega o evangelho e consegue convencer. Ele tem uma ordem e essa ordem ela é cumprida e o seu cumprimento baseia-se numa boa comunicação, fazendo as pessoas entenderem aquilo que ele está pregando. Tá? Então, o pregador é, acima de tudo, uma testemunha viva. Uma testemunha viva de Jesus Cristo. Então, nós somos pequenos cristos. Nós somos testemunhas de Jeová. Nós somos testemunhas que testemunhamos os milagres, a ressurreição, a morte e a vinda que ele vai voltar. Então nós somos testemunhas vivas e oculares. Portanto, é necessário que viva a experiência de que se fala. Antes de sair para pregar, anunciar, é necessário poder dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar meu tesouro até aquele dia. 2 Timóteo 1 e 12. Ser um pregador do evangelho, ser um pregador é uma honra. Coloque uma coisa na sua cabeça, você que é um novo pregador, você que está começando, eu estou pregando há quase 30 anos. Ser um pregador do evangelho de Deus é uma honra para o ser humano, é uma honra para qualquer que esteja, que requeira parte nesse chamado, nessa vocação. Põe uma coisa na sua cabeça: se existisse reencarnação e eu pudesse reencarnar 10 vezes, eu queria reencarnar 10 vezes com a mesma chamada. Nunca vi nada mais tão glorioso, eterno, do que ser pregador do evangelho, transmitir, ser um arauto de Deus aqui na terra, representando o reino de Deus aqui na terra, pregando um evangelho que transforma, pregando um evangelho que muda vidas. Então é uma honra para nós sermos pregadores do evangelho, principalmente para você que está começando, principalmente para você que está tendo oportunidades, principalmente para você que está tendo essa chama queimando no seu coração, que é a chama pentecostal para a pregação do evangelho. Pregar e ver os milagres de Deus. Então ser um pregador é uma honra de Deus, e requer da parte do candidato à vocação e chamada. Ambas dependem de Deus, manifestas pelo Espírito Santo. É necessário que os vocacionados para esse ministério, para a pregação, para a prédica, tenham a disponibilidade ou a disposição de servir para que alguém se torne servo
e seja reconhecido. É assim é, que se faça participante dessa honra que Deus confere aos seus servos, e também ele é indispensável que haja aprovado para ser vocacionado. Que seja aprovado para ser vocacionado. E que Deus foi chamado para o seu serviço. O escritor aos Hebreus disse que ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Hebreus capítulo 5, versículo 4. O maior pregador de todos os tempos, eu poderia perguntar para vocês. Você poderia me dizer quem é o maior pregador de todos os tempos? Que a Bíblia nos mostra? É ele. É Jesus. Ele é o modelo por excelência de pregação. Por isso que quando estamos em pleno século XXI, eu vejo pessoas que estão completamente fora do modelo do nosso exemplo, pregando um evangelho que Jesus jamais pregou. Hoje existem pessoas que eu posso dizer para vocês que nunca pregaram o evangelho de Jesus Cristo, e tem pessoas que talvez nunca ouviram o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque ele é o modelo. E as religiões hoje não pregam as mensagens cristocêntricas, onde Cristo é o centro de tudo. Porque se eu começo a só contar testemunho, se eu começo na minha pregação só contar das minhas experiências, ou eu só contar daquilo que aconteceu, e eu não pregar o evangelho tem que ser pregado, porque o que transforma vidas é o evangelho. Por isso que os pregadores de hoje você olha para pregadores e você não consegue ver mais quem prega evangelho. Você abre o YouTube, vai no culto e você não vê mais pregações expositivas do evangelho, pregações bíblicas com excelência. Siga Jesus. Ele é que devemos seguir. Devemos ter ele como exemplo perfeito no seu desempenho ministerial. Agora, para você que é um novo pregador, para você que está começando, para você que é meu aluno aqui, que me acompanha, que nós já estamos há tanto tempo juntos, quais são as características de um pregador? Quais as características de um bom orador, de um bom pregador? Então vamos direto ao que nos interessa aqui. Quais as características de um bom pregador? Então, as características são: deve ter cuidado de si mesmo, da doutrina. E quando a gente fala assim, ter cuidado de si, eu já conversei muito com vocês, eu nem vou entrar muito em detalhe nesse assunto. Deve ter cuidado de si e da doutrina, 1 Timóteo, porque assim fazendo salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, olha a importância de quem prega o evangelho. Deve ter cuidado de si mesmo, deve ter cuidado dele, da doutrina, porque fazendo assim, ela salvará tanto a si mesmo como os que ouvem. Olha a importância de anunciar. Segundo, deve ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não cobiçosos de torpe ganância, não avarento. 1 Timóteo 3, 2, 3. Agora, pera ainda. Quando eu olho para essas qualidades que Paulo está relacionando aqui, eu fico um pouco preocupado, que eu já começo a olhar e dizer assim, aqui muitas pessoas já são reprovadas como obreiros aqui, irrepreensíveis, vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiros, apto para ensinar, não cobiçosos, são qualidades de um pregador. Me imagina, eu estava estudando só essa palavra hospitaleiro aqui, só essa palavra hospitaleiro está relacionado a um hóspede que cuida, que trata, que faz e recebe
E além de ele exercer toda essa hospitalidade, ele não cobra nada por isso. É porque ele tem vocação, chamado para fazer isso. Então, a hospitalidade. Outro ponto forte de um pregador é a questão de ensinar. Pode observar que a grande maioria, nós temos um problema. Se a homilética é a arte de você comunicar, se a homilética é a arte de você falar elegantemente, é a arte de você falar e as pessoas te entenderem, como é que eu não consigo ensinar? Você tem que ensinar e pregando. Você pregue e ensine pregando. Tá? Então, são 2 pontos que eu tiro aqui para nós, que é muito sério. E quando eu falo sério, é sério porque como uma pessoa vai ser pregador se ela não tem habilidade para ensinar?